Beleza, pessoal. Vamos ver aqui mais alguns produtos sobre o que dá para gerar com o nosso arquivo raster de elevação. E um dos arquivos mais recorrentes que vocês vão ter que gerar é um arquivo de relevo sombreado, tá? E para que serve isso? Eu vou salientar as formas de relevo ali, a geomorfologia da minha área, de acordo com uma iluminação específica. O que eu quero dizer com isso? Imagine o seguinte, se eu tenho uma montanha e eu quero salientar que ela está ali, digamos, no meu mapa. Se é uma montanha que ela é alongada leste-oeste, se eu fizer uma iluminação de leste para oeste, ela nem vai aparecer direito. Então, qual que seria a melhor forma de salientar a presença daquela forma de relevo no meu mapa? Seria fazer uma iluminação de norte para sul, certo? Sempre o mais perpendicular possível às estruturas vai ser a melhor visualização das estruturas que eu estou trabalhando, tá? Então, como que eu faço isso aqui no QGIS? Eu posso selecionar aqui o meu raster, no caso recortado, vir nas propriedades dele, dando 2 cliques, e ele está me dando aqui o tipo de renderização, o tipo de visualização que eu estou trabalhando aqui no meu projeto. E ele já vem como padrão de banda simples cinza, mas eu posso alternar para sombreamento, tá? E daí abre essa nova janela em que eu posso mudar alguns parâmetros. A altitude diz respeito a, imaginando assim um cenário real, qual é a altura do Sol em relação ao horizonte. Então, se eu for trabalhar com, por exemplo, aqui 90, eu vou estar trabalhando com o Sol do meio-dia, é o Sol que está a pino. Mas o ideal em raras exceções, não fazer isso, mas quase sempre trabalhar com 45 graus aqui, porque é uma obliquidade da chegada dos raios de sol que permite salientar a maioria das estruturas. Então, como você vai estar trabalhando com diferentes estruturas, a melhor altitude solar que vai gerar uma iluminação adequada é a de 45 graus. Já esse outro ângulo aqui é o que vocês vão querer alterar, é o seguinte, é o que eu estava explicando antes. Se vocês estão trabalhando com uma estrutura leste-oeste, vocês vão querer deixar o mais perpendicular possível, correto? Então, se a estrutura é leste-oeste, ela tem aqui um azimuth de 90 graus. Qual seria um bom azimuth para eu trabalhar aqui na iluminação? 0. Ou, então, se eu preferir, 180, tanto faz, né? Vocês podem deixar o 0 ou 180 que vão funcionar muito bem, tá? E o fator Z é o quê? É o quanto eu vou exagerar o contraste das minhas formas de relevo. Então eu vou deixar aqui em um fator Z1, que é sem exagerar nada, para vocês verem a diferença depois quando eu for exagerar. Então, para exagerar, você aumenta esse fator Z e para tirar o exagero, você reduz. Mas então é só dar aqui um OK e percebam que essas são as formas de relevo que eu encontro em Curitiba, sendo salientadas por essa iluminação vindo de norte. Mas percebam que é tudo meio cinzinha, é meio difícil de enxergar. Então, o que eu posso fazer? Uma das coisas que eu posso fazer é aumentar o contraste. Então, se eu vier aqui e colocar 5, até botar aqui do lado para vocês poderem enxergar, e colocar um aplicar, percebam como tudo ficou muito mais ressaltado, muito mais óbvio as mudanças das formas de relevo. Só que ainda não é a melhor visualização possível. Por quê? Porque se eu tivesse feito um estudo adequado da minha região de interesse, eu saberia que no caso de Curitiba, as estruturas mais recorrentes não são leste-oeste. Então, o meu azimuth de iluminação mais adequado não é vindo de norte. As estruturas que eu encontro aqui em Curitiba, muitas são de direção NE ou NW. Se eu tenho uma direção NE, significa que eu tenho uma estrutura de direção de 45 graus do azimuth. E como que eu deixo 90 graus disso? Eu posso fazer ou para um lado ou para outro, rotacionando. Então 45, se eu colocar
mais 90 graus, é só eu colocar aqui 135, que provavelmente eu vou ressaltar bem. Essas estruturas NE, certo? Eu vou colocar aqui um aplicar e já começa a aparecer algumas estruturas interessantes. Percebam que mudou muito, vocês podem falar, nossa, mas é outro lugar. É o mesmo lugar, só que vocês estão mudando quais estruturas vocês querem salientar. Se eu quisesse, por exemplo, trabalhar com as estruturas que têm direção NW, ou seja, elas têm uma direção 315, eu poderia trabalhar com uma iluminação de 45 graus, pedir para aplicar e estou salientando elas dessa forma. Então, o ideal é vocês trabalharem com diferentes iluminações para poderem traçar todas as estruturas que estão presentes na área de interesse de vocês, tá? Então, o ideal é sempre gerar essas diferentes visualizações para gerar um bom traçado ou então para deixar como base de algum outro mapa que vocês estiverem trabalhando. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar como trabalhar com dados de declividade e o mapa hipossométrico em si, né? O mapa que vai mostrar as classes de altitude da nossa área de interesse.